foi à toa que ela foi escolhida. Você precisa entender que não tem um lugar nesse planeta Terra que você consiga fugir da perseguição, do desdém ou da rejeição. Ou seja, onde você está, no nível que você está, na geografia que Deus te plantou, você vai ter que aprender a vencer isso. Um método inovador. Mas qual a diferença de pensamento positivo e fé? Porque pensamento positivo você fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé, já deu certo, eu não preciso ficar torcendo. Tiago Brunet revela para milhares de pessoas a fórmula para o sucesso profissional e pessoal. Enquanto você está aqui dentro aprendendo, lá fora os milagres vão estar acontecendo, muita coisa vai estar acontecendo a seu favor lá fora. Tiago Brunet é palestrante e escritor, com 9 livros de sucesso no currículo e especialista em pessoas. Outra coisa completamente diferente é praticar. Praticar já exige uma disciplina, uma força de vontade diferente. Você pode entender que precisa ir para a academia. Praticar é diferente. Casado, pai de 4 filhos, Tiago é uma referência em desenvolvimento pessoal e formação de liderança. Só no Instagram são mais de 7 milhões de seguidores. Além disso, ele possui um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos. Tanto sucesso tem um porquê. Hoje de manhã eu vou te ensinar uma das coisas que mudou completamente a minha história. E eu chamo de princípio supremo, código supremo da honra. Eu acredito no que está escrito. Eu cheguei até aqui porque eu levei a sério o que está escrito. Você pode não levar, você pode sair daqui achando, é muito bonito isso, mas não. Então viva como você quiser, mas eu te garanto que se você for extremamente radical com o que está escrito, sua vida muda em dias. Os resultados chegam em dias, não é em meses não, dias. As coisas mudam completamente. Mas como Tiago chegou a esse nível de popularidade, virou um mestre na arte de ensinar sobre empreendedorismo pessoal e profissional. A gente erra, a gente planta errado às vezes e a gente tem que recomeçar. Recomeçar não é vergonha, não é o fim. Recomeçar pode ser a melhor oportunidade. Recomeço, perdão, positivismo, bons pensamentos e vida financeira e pessoal plenas. Para Tiago, o método para encontrar a felicidade vem das escrituras, lá do passado, e que não envelhecem por mais que o tempo passe. Se está na Bíblia, é atemporal, é universal e não tem lei contra, é um princípio milenar. Embora a receita possa ser diferente para cada pessoa, podem existir itens indispensáveis que muitos desconhecem ou ignoram. Você começa a pensar muito em coisa boa, não é que vai acontecer não, é que oportunidades começam a se abrir para, dependendo de como você reagir às oportunidades, isso pode acontecer. Qual a receita para o sucesso? Muita gente arrisca nos ingredientes e também nos temperos. Os itens básicos são coragem, determinação, vamos pegar um pouquinho de força, colocar também ousadia, né? A gente precisa. E também talento, que é fundamental. Para finalizar, a gente coloca uma pitadinha de confiança. Um pouquinho mais. E pronto! Será que assim temos o prato perfeito? Será que faltou algum ingrediente? Você acredita que existe uma fórmula para a felicidade? Uma coisa a gente pode garantir, nada acontece por sorte, tampouco uma questão de mágica, mas toda e qualquer mudança de vida só é possível através de uma atitude, quando provocada.
Você tem que mover as águas. Você precisa fazer o que for preciso para sair dessa zona de conforto, porque não adianta você ficar olhando para o alto, cruzar os braços e dizer assim: Deus está me vendo, sabe do que eu preciso e vai agir na minha vida. Não, você precisa colocar o pé e daí então Deus põe o chão. O programa Saindo da Crise está começando agora. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho. E eu tenho certeza que ainda que você esteja numa situação difícil, num beco sem saída, tentando sair de uma situação da qual cada vez que você tenta parece se tornar mais difícil e é como quem está buscando uma solução e não encontra. Mas apesar de tudo que você já tenha feito, o programa vai mostrar que talvez você precisa fazer algo que ainda não fez, porque a partir daí você vai alcançar com certeza grandes resultados. Nós vamos acompanhar agora a história do Jácio Edno. Ele viveu uma vida de miséria. Agora, pense comigo, como alguém que viveu uma vida, desculpe o termo, miserável, hoje pode ser empresário. A fé possibilita isso. Vamos acompanhar e eu volto já. Me chamo Jácio Edno da Silva. A minha vida sempre foi, desde pequeno, de sofrimento. Me recordo que, desde pequeno, eu morava no Nordeste. Meu pai veio em busca de uma vida mais tranquila, uma vida mais próspera, para sair da situação que a gente estava. E 6 meses depois ele está aqui, ele trouxe a gente, trouxe eu, meus irmãos, éramos em 7 no total. E trouxe minha mãe, meu avô. E quando a gente chegou aqui, a expectativa era de uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida pelo menos um pouco diferente do que a gente vivia no Nordeste. E a realidade foi outra, né? Meu pai, eu acredito que ele deu o melhor dele. Ele, nesses 6 meses que ele esteve aqui, ele alugou uma casa de 2 cômodos. Então veio todo mundo para essa casa de 2 cômodos. Era uma loucura, porque era colchão espalhado por toda a casa, alguns dormiam em cima de cobertor, era uma vida muito difícil, né? E a miséria que nós vivíamos no Nordeste, a situação difícil, precária, ela continuou aqui. Quando viemos morar nessa casa de 2 cômodos, eu me recordo que, além da situação ser muito precária e difícil, pelo menos ali 1 ou 2 vezes por ano, em épocas de chuva aqui em São Paulo, a casa que eu morava dava enchente. Então, a situação já era difícil. Pouco alimentos que nós tínhamos, roupas que nós tínhamos, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano era levado pela enchente. Então, perdíamos os alimentos, perdíamos colchão, e aí é que a gente necessitava mais ainda do homem, necessitava mais ainda das pessoas para a gente conseguir se reerguer. Na época eu estava com depressão, eu tinha desejo de morte, porque eu não via saída. Eu cheguei na Igreja Universal nessa situação, na miséria, no fundo do poço, devendo para um monte de gente, passando necessidade, com a vida muito limitada, alimento muito limitado, tudo muito regrado, dependendo dos outros. E ouvindo a palavra de Deus, eu decidi fazer um pacto. Foi aí que a coisa começou a mudar, depois desse pacto com Deus. Deus deu uma direção para mim ser empresário. Eu tinha que parar de trabalhar para os outros, de enriquecer os outros e passar a olhar para mim, para a minha vida, para a transformação da minha vida. E a coisa começou a mudar. Eu sempre orava a Deus pedindo para Deus me dar uma ideia. E Deus me deu. Deus me deu uma direção naquilo que eu sabia, que eu dominava. E eu já tinha feito alguns trabalhos em construção civil, na área de arquitetura, e eu dominava a parte de acabamentos. E aí Deus deu a direção para mim abrir uma empresa nessa área. Então hoje eu tenho a empresa, eu tenho uma fábrica de revestimentos, eu tenho também uma distribuidora desse mesmo revestimento. E nós distribuímos ele hoje para todo o Brasil. São mais de 15 estados que eu distribuo meu produto.
a vida ela tem se transformado. Mês após mês existe um crescimento. Nunca um mês é igual ao outro que passou. Tem sempre um crescimento. E Deus vem sempre abrindo novas portas. Para quem morava numa casa ruim, de 2 cômodos, tumultuada, cheia de gente, hoje eu vivo muito bem, numa casa maravilhosa. Hoje, além disso, tenho uma vida, outras áreas também foram abençoadas com esse pacto. Eu tenho um casamento excelente. Sou casado com a mulher de Deus, uma esposa maravilhosa. E a minha casa hoje é de paz, é de lar. Não passo mais necessidade, não passo mais fome. Comemos bem, muito bem. Hoje nós nos alimentamos do melhor que a terra pode dar. Nós comemos em restaurantes muito bons. Hoje não me lembro o dia que minha esposa me pediu alguma coisa e eu falei para ela que eu não tinha condição de dar. Né? Para quem vivia mendigando, hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho excelentes colaboradores que Deus colocou no meu caminho, funcionários ótimos, tenho carros da empresa e vivo uma vida abençoada. Eu fiz um pacto com Deus, saí da miséria e fui para a prosperidade. A saída de uma vida de miséria e entrada numa vida de prosperidade só foi possível para o Jácio porque ele fez um pacto com Deus. Você que está nos acompanhando agora, de repente você já acreditou em tantas pessoas que lhe fizeram muitas promessas. Você talvez se associou a alguém que investiu até junto com você numa empresa, em um comércio, mas as coisas não deram certo porque os pensamentos, as ideias não batiam. Mas você mergulhou, você acreditou que aquela pessoa iria abraçar a causa junto com você. Ou quem sabe, você é aquela pessoa que um dia, por conta da necessidade, até se sujeitou a trabalhar muito e ganhar pouco, acreditando que você poderia crescer na empresa ou naquele lugar que você trabalhava, e até que chegou o momento você viu que daquele ponto você não passava. Mas se você creu tanto nas palavras dos outros, por que não crer na palavra de Deus? Pessoas falharam, mas Deus não falha. Pessoas erraram, mas Deus não erra. Eu tenho certeza que nesse momento há pessoas que estão pensando assim, é verdade, pastor Renato, eu já acreditei em tanta coisa, sabe? De repente você é aquele tipo de pessoa que só sai de casa depois de ver o horóscopo. Você só sai de casa depois de consultar o signo. Quer dizer, você toma decisões pautadas em opiniões alheias de gente que você nem conhece. Mas Deus, que é o Criador, você sabe quem é. Basta você olhar para o céu, porque homem, ser humano, não seria capaz de fazer o que nós vemos na natureza. É ou não é verdade? Então, Deus quer fazer na sua vida o sobrenatural. Ele quer que você, tenha boas notícias, receba boas notícias, tenha boas novas, mas só é possível quando você entende. A força do seu braço te leva até um determinado ponto. O além, o mais, aí é com Deus. Se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Nesta próxima segunda-feira, nós vamos determinar que sejam boas notícias na sua vida nesse mês de junho. Inclusive, vamos clamar pelos que estão desempregados. Se você está nessa situação, alguém da sua família, convide para estar aqui. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde e 19h30, o principal horário. Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Você não paga nada. Venha disposto a receber a palavra de Deus e lutar para alcançar o milagre. Vamos a esse intervalo e eu volto daqui a pouco. Lágrimas de alegria e sorrisos de satisfação. Elas têm o poder de revigorar até os ossos. Se existe algo apreciado pelo ser humano, é a surpresa de uma boa notícia. Numa época, todavia, em que as crises e as incertezas dominam, recebê-las tem sido algo cada vez mais raro de acontecer. Você, qual foi a última vez que a sua vida foi alvo de uma boa notícia? Nesta segunda-feira, 10 de junho,
Venha e participe do clamor pelas boas notícias. Receba o poder capaz de atrair boas notícias e trazer respostas que você jamais imaginou. Na oportunidade, todos os desempregados vão receber uma bênção especial. Traga um currículo e a sua carteira de trabalho. Todas as segundas-feiras nós temos 6 oportunidades, 6 opções de horários. 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 19h30. Porém, 18 horas, ao cair da tarde, nós realizamos 60 minutos de poder. Por que ao cair da tarde? Porque a palavra de Deus, ela afirma que ao cair da tarde, muitos enfermos eram levados até o Senhor Jesus e eram curados. Pessoas endemoniadas, possessas, eram levadas até o Senhor Jesus e elas eram libertas. Ao cair da tarde está escrito que haveria luz. Deus quer que a luz dele venha brilhar na sua vida, Deus quer fazer maravilhas e a gente sabe que muitas pessoas enfrentam problemas financeiros decorrentes também de questões espirituais, amarrações, inveja, olho grande. Por isso que 18 horas, uma hora apenas, das 18 às 19 horas, você tem a oportunidade de participar de uma reunião que certamente vai ajudar você. E é um pacto com Deus que você firma, é uma atitude de fé que você toma e é o resultado que vem na sua vida. Resultados como os que você vai acompanhar agora. Assista junto comigo. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Pamela, vindo aqui segunda-feira, obedecendo, pacto com Deus, o que aconteceu? Então, pastor, tinha 3 meses que eu estava desempregada. Na verdade, eu estava trabalhando antes, né? Trabalhei nessa empresa, consegui também pelo pacto, só que a empresa começou a passar por alguns problemas financeiros. Então, ela acabou demitindo uma boa parte dos funcionários e eu também tinha sido demitida. Fiquei nessa empresa 3 meses. Logo após, eu comecei a trabalhar novamente em outra empresa, pagava bem, era perfeito, assim, olhando aos olhos era perfeito. Só que quando eu comecei a desenvolver lá dentro, eu vi que tinha algum problema lá. Não na questão de adaptação, mas o ambiente. Eles pediam uma coisa que ia além da minha integridade, além do meu caráter, que era, né, não querendo difamar a empresa nem algo do tipo. E aí eu comecei a sentir desânimo de ir para lá, né? E eu acabei sendo desligada porque eles viram que não era o que eu ia fazer, que eles pediam para eu fazer, eu não ia fazer. De lá para cá, isso foi em janeiro, eu já fazia parte, né? Já faço pacto desde novinha, desde mais nova. Então, eu peguei firme, mas ainda no pacto, e passei 3 meses desempregada, né? E tinha algumas parcelas de seguro para receber, só que aí essa seria a minha última parcela para receber agora, né? E aí eu vim aqui, como eu não moro aqui, eu vou lá também perto da minha casa, e eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que prover algo na minha vida, porque tenho apenas essa parcela e depois, como que eu vou viver, né? Tendo que pagar aluguel, tendo que fazer tudo, muitas coisas assim, né? Então, depois disso, eu fiz a entrevista, foram
um processo seletivo muito demorado, né? Então, eu comecei há 3 semanas atrás e sexta-feira eu recebi a notícia de que eu tinha passado no processo. Uma empresa muito boa e aqui próximo da igreja também. Tudo cooperou, né? Agora você está aqui pertinho, firme segunda-feira. Compensa essa pessoa fazer o pacto dela e vir segunda-feira? Compensa, pastor. Compensa muito. Deus tem o melhor, né? Deus sempre tem o melhor pra gente. Muito mais vai vir e que Deus te abençoe. Seu Gelson, qual foi o resultado alcançado através de um pacto com Deus? Sim, eu sou gaúcho, né? E vim para a cidade morar e trabalhar aí. E eu trabalho com vendas de artesanato, produto artesanal, né? E as minhas vendas estão indo muito bem. Estão melhorando bastante, tenho vendido bastante. E o pacto, né, melhorou bastante. O senhor há quanto tempo trabalha nesse ramo? Desde que eu moro aqui já. Vai para 4 anos já que eu moro aqui, né? E desde que eu vim para cá, eu sigo sempre nesse ramo de vendas de produto artesanal. Quer dizer, através do pacto firmado com Deus, Deus tem dado ao senhor a possibilidade de ver as vendas aumentarem, mesmo diante das dificuldades que muitas das vezes acontecem. Sim, mesmo com as dificuldades, para mim as vendas estão sempre equilibradas, sempre melhorando, sempre prosperando mais e melhorando. E aí eu digo para alguns também, né, para vir fazer a mesma coisa, corrente do pacto e tudo mais, né, porque vale a pena. Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Parabéns pela sua fé. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila, conta o que aconteceu. Bom, pastor, segunda-feira eu vim aqui à frente e o pastor falou, quem tem uma causa na justiça, levante a sua mão. Eu levantei a minha mão e disse para Deus, Deus, eu não tenho uma causa na justiça. Daí a voz saiu do altar e disse assim, teu cunhado. Daí eu comecei a orar por ele. Comecei a clamar que ele tem uma causa muito grande na justiça. Comecei a orar. Quando eu saí daqui da igreja, eu falei com eles lá em casa e contei o que tinha acontecido aqui no altar. Isso na segunda, né? Chegou na quarta-feira, o advogado dele liga e diz para o meu cunhado, a tua causa você ganhou, já saiu. Só que tu tens 2 escolhas, ganhar os 70% agora em mãos, que está na tua conta, ou esperar 100% daqui 6 meses que tu vai ganhar os 100%. Ele disse, não, eu vou esperar os 100%. Eu falei com ele, daí na outra semana falei com ele, eu perguntei, Cristian, a tua causa estava há quanto tempo? Ele disse, 2 anos. Eu disse, meu Deus, em 2 dias, Deus fez acontecer. Bem forte para o nosso Deus. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Aprenda uma coisa, o céu só reage quando a gente age. Não há da parte de Deus sinal algum, resposta alguma, se não houver da nossa parte manifestação de fé. É o que o texto bíblico fala a respeito do próprio Abraão. Creu contra a esperança. E Deus o tornou, pai, fez dele pai de grandes nações. Até hoje Deus honra Abraão através dos seus descendentes. Sabe por quê? Porque Abraão preferiu crer, a despeito de tudo
o que havia contra aquilo que ele desejava, que era ter um filho, mas ele preferiu crer na palavra, crer na promessa. E Deus fez uma aliança com ele. Deus quer fazer uma aliança com você. Existem várias promessas para que a sua vida deixe de ser o que é e se torne uma vida de sucesso. Mas você precisa crer. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30, nós lhe aguardamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Agora, eu quero que você se prepare, porque domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E será a Santa Ceia do pacto com Deus. De repente você é uma pessoa vazia e precisa preencher o seu coração, precisa se encontrar. Na verdade, você precisa se encontrar com Deus. Esse encontro com Deus acontece em todos os domingos, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e de milagres. E todos são os nossos convidados. Na oportunidade, às 7 orações, não esqueça de trazer sua garrafa com água. Que Deus abençoe a sua vida, nós ficamos por aqui e até o próximo programa. Deus não quer apenas suas palavras. Deus não quer apenas o seu louvor. Deus não quer apenas sua frequência em uma igreja. E nem apenas que não faça o mal ao próximo. Não. Sabe o que Deus quer de você? A sua obediência, a sua fidelidade, a sua vida. Somente quem possui uma aliança com Deus desfruta verdadeiramente dos cuidados do Pai, tem a verdadeira paz que somente o Espírito Santo pode dar. Neste domingo, 9 de junho, a Santa Ceia do Pacto com Deus. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em todas as igrejas Universal.